tarde, como vão vocês? Todos bem? Eu estou bem, espero que vocês todos estejam muito bem. Gente, vou fazer um vídeo hoje, não costumo gravar vídeo no dia de hoje, né, que é domingo, mas não sei quando vou postar. Mas eu já estou uns 2 dias já sem postar nenhum vídeo grande. Gente, hoje eu vou postar um vídeo de casos criminais, que vocês sabem que eu agreguei esse conteúdo no meu canal. E espero muito que dê certo. Gente, não estou muito arrumada para gravar, estou com uma camiseta. Camiseta é tudo de bom, né, gente? Hoje eu vou falar de um caso que chamou a atenção de muitas pessoas, né? Na verdade, é um caso que aconteceu em 2021, né? Aconteceu esse caso no dia 13 de fevereiro de 2021. Vocês devem estar lembrados, muitos de vocês já ouviram comentar, outras pessoas comentando esse caso. Eu vou falar do caso da Isadora dos Santos Mourão, advogada de 41 anos, que teve sua vida interrompida, segundo a mãe dela, foi a mesma quem fez, a mãe. Então não é uma coisa muito comum, mas gente, ali nas investigações, os artigos que eu li, as pesquisas que eu fiz, a polícia não acredita muito na história da mãe, né, a senhora Maria Nerci dos Santos Mourão. Primeiro que ela não era uma mulher alta, não tinha tanta força, mas ela confessou, né? Ela foi confessou na frente de um advogado, na frente do juiz, que tinha sido ela a autora, que ninguém a ajudou, foi ela sozinha que praticou esse ato cruel contra a própria filha, né? Mas ali, gente, ali a polícia não, ela disse assim que fui eu quem fiz. Ela conta a história. Ela conta a história que a filha chegou em casa, isso foi ela que contou. Chegou em casa por volta de 7 horas da manhã e foi tomar café. Aí tomou café, disse que estava com muita dor de cabeça, né? Tem mais histórias pela frente, mas essa é uma das histórias contadas. Disse que estava com dor de cabeça e perguntou à mãe se ela tinha remédio para dor de cabeça. Aí a mãe disse onde é que havia remédio para dor de cabeça. Ela foi lá e tomou o remédio e dormiu, né? Dormiu profundamente. E a mãe disse que ela pediu, quando ela chegou em casa, isso tudo foi história, eu acho que a mãe criou, né? A polícia não acreditou nas histórias da senhora Maria Nerci. E aí a mãe disse que assim que ela chegou em casa, ela pediu à mãe dinheiro para pagar uma prestação do imóvel. E a mãe disse que não tinha. Aí, segundo a mãe, a filha teria ameaçado, né, dizendo que ela era uma velha cardíaca e mesquinha, né, xingou a mãe de algumas coisas e disse que ia dar o jeito de fazer a mãe não receber mais aposentadoria. Aí a mãe disse que, mas do que eu vou viver? Ela disse, não me interessa, não importa. Isso a mãe falou, né? Mas segundo as fontes, né, ali, que falam que todo esse crime ocorreu devido à divisão de heranças, né? Porque a Isadora tinha mais 2 irmãos, sendo que um tinha problema de saúde e era dependente da mãe. E o outro é o João Paulo dos Santos Mourão, que acho que é advogado e jornalista também, irmão. E me parece ali, né, nas fontes ali, que os dois não tinham um bom relacionamento, a irmã e o irmão. A irmã, acho que era a mais velha, né? E a mãe diz que ficou com muita raiva, né, da filha, porque a filha desrespeitou ela e falou aquilo ali, né? E aí ela, segundo ela pegou, foi lá no quarto, que a filha estava dormindo no quarto de outra pessoa, não era o dela, porque o irmão estava dormindo no quarto dela, o João Paulo. E então ela mandou a filha dormir no quarto dele, que ele tinha ficado a noite toda acordado, fazendo trabalho para a faculdade, e depois ele tinha adormecido. E aí ela disse que ela disse que chegou no quarto e viu a filha dormindo profundamente, e ela foi lá e pegou uma arma branca, né? E enquanto ela viu que a filha dormia muito, isso foi a história que ela contou. Dormia muito profundamente, ela foi lá, né? E desferiu um golpe contra a filha. E no primeiro golpe, a filha meio que acordou e tentou tomar
a arma da mão dela. E ela diz que continuou golpeando, né? É dito que essa moça, ela morreu com 12 golpes de faca, né? Aí que tá a história, que a polícia não acreditou que aquela mulher, Franzina lá, tinha força para, né, para fazer isso. Ela não tinha essa força, né? Mas ela disse que ela era autora, que ninguém fez, que ninguém a ajudou, só que a polícia não acreditou nela, né? Ali era uma disputa grande por uma herança estimada em 4 milhões de reais que o pai havia deixado, né? E a Isadora já era uma mulher feita, ela já tinha 41 anos, já tinha sido casada, mas eu não sei se ali não diz se ela morava com a mãe e o irmão, ou ela só estava de passagem, mas eu acho que morava. E aí, né, gente, a mãe falou isso, né, na frente do juiz, dizendo que a autora do crime tinha sido ela, só que a polícia começou a investigar a fundo, né, porque tinha muita coisa escondida, assim, nessa família. E aí, né, de acordo com o coordenador do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, o delegado Beretta, ele disse que tudo isso foi motivado por herança, por brigas, por posse do que o pai havia deixado. Só que o delegado acabou prendendo a mãe, a princípio, porque ela estava atrapalhando as investigações. Segundo as fontes lá, as pesquisas, a senhora Maria Nerci, ela começou a coagir testemunhas, a criar álibi falso, né? E a polícia ainda não descartava que tivesse uma outra pessoa familiar envolvido nesse crime. Só que isso aí não foi apurado, né? Porque a mãe estava, né? Para a polícia, a mãe estava protegendo o filho, João Paulo, que é o que dá para perceber nesse caso, que a mãe era apegada a esse filho. E a filha, né, segundo ela, a filha era uma filha ingrata, a filha chamava ela de velha cardíaca e velha avarenta, então elas não se davam bem. E segundo a mãe, ela fez isso com a filha, ela sozinha, né? Ela disse com todas as letras, né, se eu até assisti isso aí, né, que... Mas aí, como o juiz prendeu ela, mandou prender para ela não atrapalhar as investigações, eles começaram a apurar outros fatos, né? E para a polícia, quem era o culpado era o filho. O João Paulo era o autor. E a mãe talvez tenha arquitetado, né? Mas, segundo a polícia, né, eles fizeram a simulação, então eles acham que a moça estava na cama e ele estava em pé do lado dela, o irmão. E ele que desferiu o primeiro golpe, a moça, a moça cai, né, cai da cama, perde a vida ali, mas ainda foi dado mais várias facadas, vários golpes. E a menina, a moça, perdeu a vida. E a mãe criou várias histórias, né? A mãe não era fraca, viu? A mãe criou a história disse que não, ela mudou assim a versão, ela disse que tinha ido uma pessoa cobrar a filha de umas roupas que a filha havia comprado e quis dizer que essa moça que tinha ido cobrar a filha, que tinha feito isso com a filha. Mas a polícia apurou que foram os dois, mãe e filho, né? Os dois estavam nessa junta. Só que, para a polícia, quem foi coautora foi a mãe, mas quem executou foi o irmão. E aí a mãe estava protegendo, né? Protegendo o filho. E ambos foram indiciados, mãe e filho. E o filho, eles foram a júri popular. A mãe pegou 19 anos e 6 meses e o filho foi absolvido. O João Paulo, que segundo a polícia ele era o maior culpado, mas ele foi absolvido. Então, e hoje, né, gente, isso aconteceu em 2021, e hoje a mãe
não está cumprindo pena, está cumprindo pena prisão domiciliar, porque segundo a justiça ela tem um filho por causa da idade dela, né? Porque o juiz não acreditou que tenha sido ela mesma que fez, porque ela tem problema assim de locomoção também, assim, e já tem uma certa idade e também não tem força. O filho era um rapaz alto, né? Talvez tivesse, né, tivesse mais força. Mas o filho foi absolvido, a mãe está cumprindo prisão domiciliar porque ela precisa cuidar desse filho não se cuida sozinho. E essa foi a história, né? É porque eu vi assim, no tribunal, a dona Maria Nerci, ela falando assim, ela fala assim, ó, eu sei que é errado, é muito errado o que eu fiz. Eu me arrependo, eu estou arrependida. Mas aí eu pensei, quando eu vi ela dormindo, é agora ou nunca. Ou eu faço com ela ou ela faz comigo. É porque foi em legítima defesa, mas segundo ela, a filha estava dormindo, então não foi em legítima defesa, porque a filha não estava com nenhuma arma, né? Ela diz que foi assim que aconteceu. A polícia não acha. A polícia acha que foi o irmão que fez. Mas ela diz que não. Ele não teve participação. Ele até veio à tona um bilhete que ele escreveu para a irmã, tendo algumas coisas ali, lá você não se meta, pare de criar confusão, não sei o que. Aí, o irmão escreveu um bilhete para a irmã. E também antes deles cometerem esse crime, mãe e filho, segundo a polícia foi os dois, eles pagaram um plano funerário que o pai havia feito para a família. Aí eles pagaram, né? Pagaram, era para pagar em 10 meses, eles foram lá e quitaram o plano, né? Tudo isso fazia parte, né? Então a polícia achou o quê? Que essa mãe e esse filho já estavam planejando fazer isso com a moça, porque segundo eles ela estava exigindo a parte da herança dela e também eles queriam vender um carro que era do pai e ela não queria deixar, né? Então, essa foi a história. Como é que ela disse? Eu sei que é pecado. Ela assim, a mãe era fria, viu? Gente, era muito fria, dona Maria Nerci. Eu sei que é pecado, mas era eu ou ela. Antes que ela fizesse, eu fiz primeiro. E segundo a polícia, ela guardava várias facas dentro do forno do fogão. Ali as facas estavam ali dentro já, né? E foram usadas duas armas diferentes nesse crime, né? Duas armas brancas diferentes. Ou seja, ela fez uma confusão, essa mulher, ela mandou uma faca para casa de um familiar, mas não era a faca do crime, ela lavou a faca. Ela conta toda essa história, né? A mulher não era nada boba, ela era bem esperta, ela criou várias histórias, né? Diz que ela coagia testemunhas, por isso que ela teve que ser presa para não atrapalhar as investigações. Mas bem no final das contas, ela protegeu o filho ficou solto, e ela não está presa, né? Ou seja, ela tirou a vida da própria filha, porque não é esse crime chama atenção da gente, porque não é uma coisa comum uma mãe, né, fazer isso com a filha, uma filha adulta. E a Isadora era uma mulher, assim, de presença, assim, uma mulher que parecia ter bastante força, né? Se ela não estivesse dormindo, talvez ela se defendesse, mas ela foi pega numa cama dormindo, como é que ela vai se defender, né? E essa foi a história. Eu achei essa história muito séria, porque é uma mulher de 45 anos sendo morta por uma mãe que já era mais idosa, né? E assim, tudo motivada por ganância, por herança, que pelo que eu entendi ali não era em dinheiro que ele tinha deixado, mas era em bens. O pai tinha deixado cerca de 4 milhões em bens, né? Então tinha a mãe, a filha, mais os dois filhos, né? Talvez esse que tem problema de saúde seja nomeado alguém para tomar conta quando a mãe se for. Então dava para deixar todos bem e sem precisar, né? Mas segundo a mãe, a filha era criadora de confusão, segundo o irmão, era uma pessoa que criava confusão. Várias pessoas depuseram, inclusive o namorado da Isadora depois, no caso, né? E ali ficou assim. E acabou que a Isadora se foi, não pôde, né? Não pôde se defender. A mãe assume a culpa.
o irmão é absolvido, a mãe fica em casa para tomar conta do irmão e tudo acabou assim. E a vida da moça de 41 anos, muito bonita, por sinal, foi embora, né? Eu achei esse caso assim, né? Porque esse caso de mãe cometer esse tipo de ato é difícil, né? Se bem que recentemente aconteceu mais um caso desse, né? Do rapaz que atropelou a mãe. Mas é muito difícil a gente ver quando são bebês, né? Mães que tiram vida de seus filhos quando são bebês, ou pais, até assim, mais adulta, uma mulher, não, né? Eu achei essa história assim muito intrigante, bastante intrigante. O que é que vocês acham, gente? Você já conheceu essa história? Alguém de vocês já, já viu alguém comentar? Já deve ter visto, porque foi em 2021, nós estamos em 2024. Eu lembro muito bem quando aconteceu essa história, lembro muito bem dessa Isadora Mourão. Porque você era uma família que não era milionária, mas tem uma situação financeira boa, né? Da classe média. E o dinheiro faz coisa, né? Né não? É. Ter herança gera briga entre irmãos. A gente sabe disso. Então é isso aí, meus vídeos. Vão lá, coloque lá nos comentários de vocês o que é que vocês acharam desse caso. É um caso que tem muitas coisas ali, né? Muitas fontes, então cada fonte fala uma coisa, né? Mas a gente vai num lugar que a gente acha mais confiável para falar, né? E tudo isso que eu deduzi foi isso aí. Então é isso aí, meus vídeos. Vão lá, comentem, deixem o seu like, né? E não pule os comerciais da gente, porque senão não dá certo, tá bom? Um beijo para todos.